Muito bom dia, sejam todos bem-vindos a esse programa Algo a Mais desta quinta-feira. E hoje nós vamos falar sobre por que contratar um seguro. Estamos aqui com os meninos da Na Terra Seguros, que vão falar um pouquinho sobre todas as questões que são muito importantes a gente levar em conta na hora de contratar e por que também contratá-lo, né? Então fica conosco, o programa Algo a Mais está no ar. Mas antes de iniciar, eu gostaria de agradecer a todos os nossos patrocinadores que fazem com que esse programa aconteça de segunda a sexta-feira. A Papel Picado e Companhia, muito mais que papel, amor. Então ali é próximo a Mix Lanches ao ladinho, né? Coladinho, você encontra Papel Picado e Companhia, onde tem material para escritório, onde tem presentes, papelaria personalizada, então dá uma passadinha lá. Ao RP Mercados, um carro novo para chamar de seu. Lembrando da promoção de 10 anos do RP Mercados, que a cada R$ 100 em compras você recebe um cupom para concorrer a um carro 0 km. Ao Sicredi, gente que coopera, cresce. Ao Prana Energia Vital, levando terapias para a tua vida. E a Lojas Regla, a maior multimarcas do sul do país, vestindo toda a família com as melhores marcas do mercado. E eu aqui visto Regla nos programas Algo a Mais. E agora, pessoal, eu vou dar as boas-vindas para os guris, para o Eleandro Sasso e para o Kleber Luqueta, que estão aqui comigo e representam a Na Terra Seguros. Bom dia! Bom dia. Bom dia. Isso aí, guris. Hoje vamos falar sobre seguros e como é importante as pessoas terem a consciência que realmente é algo importante para nossa vida. Leandro, fala um pouquinho de ti para o pessoal de casa. Muito bom dia. Gratidão pelo espaço de vir passar um pouco de informação para o nosso telespectador. Me chamo Leandro Sasso, sou casado com a Ana Rita. Nós moramos e residimos na cidade de Nova Bassano. Acabamos trabalhando no ramo de seguros desde 2013, então ano que vem vai completar ali 10 anos. E viemos trabalhando, consolidando, né, o mercado de seguro em toda essa década aí praticamente. Maravilha, que bacana. E Kleber, tudo bem? Fale um pouquinho de você para o pessoal em casa. Tudo bem? Então, eu trabalho na Terra Seguros desde 2017 e daí eu faço a parte mais de venda, então mais de consultor de negócios. Certo. Guris, agora para a gente poder entender um pouquinho o processo de dizer contrato um seguro ou não contrato, né? A gente sabe que seguro é estar seguro, né? Então, com essa brincadeira, a gente pode começar a ver quais são os principais pontos, por que se pensa no seguro, qual é o conceito realmente do seguro, quando começou, Leandro? O seguro que nós conhecemos atualmente, graças a Deus ele foi muito difundido. Com o passar dos anos, as seguradoras conseguiram mensurar muito o que é um risco e o que isso impacta para o ser humano, né? Para ser humano, empresa e até para instituições que nem governo, né? Mas o seguro, a origem dele, a origem do mutualismo, né? O que é o seguro? Ele nada mais é do que a palavra mutualismo, que é o quê? Literalmente parecido com cooperativa, onde cada um se ajuda um pouco para se eventualmente alguém vier sofrer, todo mundo acaba contribuindo, né? Esse conceito de mutualismo ele surgiu principalmente na parte de embarcações e tem relatos, o primeiro surgimento foi ainda na China antiga, por volta de 3.000 a 1.800 anos antes de Cristo, que surgiu o conceito de mutualismo, né? Então se teve lá por questão de navegações chineses, aonde caso alguém que vá com o navio não chegava à origem, a família que ficava daquele capitão, ele era reparado para os demais. Só que o boom da parte de seguro se deu ali no século XV,
aonde puxado pelas navegações portuguesas, né? Então ela teve esse expansão mais por Portugal. Um pouco antes, a questão de contrato, se existiu o contrato de risco marítimo, o primeiro registro foi em 1293, né, lá na Europa. Só que o boom mesmo ele acabou acontecendo ali por volta de 1529, que foi quando que surgiu o profissional escrivão, que era o quê? Se existiam muitas rotas de navios, né? E como Portugal foi, nesse período, maior desbravador de território, como é que era realizado? Era diferente, não fazia sentido cobrar um valor por uma embarcação que ficava apenas em território português, do que talvez uma outra embarcação que desbravava novos territórios. O risco de naufrágio era muito maior desse segundo navio, porque ele não conhecia todos os mares e tudo mais, do que aquele que ficava em rota já conhecida. Como o Portugal, naquele período, ele foi um país que teve uma frota muito grande de navios, chegou ao ponto de o quê? Ter uma pessoa específica que ficava calculando esse custo. Então, o Eleandro vai ser um capitão que vai desmembrar novos territórios. Eu preciso cobrar um valor um pouco maior dele. E como é que era feita essa cobrança? Né? Hoje, todo mundo conhece na parte de apólice que você paga um seguro e vai através para a seguradora, né? Então, tu paga ali um boleto, e aí nesse boleto tu tem um contrato mediante seguradora. Naquela época, se existia literalmente como se fosse um grupo de pessoas, tá? Então, se tinha ali um grupo de pessoas que guardavam um pouco cada um, e se caso acontecesse de um naufrágio do navio, esse grupo lhe dava suporte financeiro, tanto para a família, se caso o capitão não retornasse, né, em vida, ou se caso ele retornasse, aí se tinha uma questão de, ou o grupo pagava mercadoria, ou custeava uma parte do navio. Então se tinha essa parte de cooperação. Com o volume das embarcações, aí surgiu o profissional escrivão, que é a pessoa que vai redigir, que calculava e dizia assim, não, para nós tratar um preço justo, não cobrar, exemplo, R$100 para todo mundo, inclusive para aquele que só fica em território português e daquele que vai viajar para mares desconhecidos, deixa eu calcular qual que são as rotas de maior perigo de naufrágio. Quem for para essa rota é necessário pagar um preço um pouco maior do que quem fica em rotas distintas. Então, esse profissional ele teve sim o surgimento em 1529. E depois do passar do tempo, em 1578, surgiu a profissão corretor de seguro. Que aí chegou um dilema de dizer assim, não, eu sou escrivão, eu vou calcular a rota. Eu preciso ter alguém que vá analisar aquela embarcação, se ela está adequada a fazer determinado trajeto, se ele precisa fazer alguma melhoria, alguma adaptação para ele conseguir assumir esse risco, né? Se de fato a mercadoria que está em cima do navio é contingente ao que ele está contratado, né? E ter esse alinhamento. Então, você tinha escrivão que ficava calculando essas rotas, e o corretor de seguros que ficava toda essa parte técnica de analisar. E uma coisa interessante, naquela época, hoje, para quem está nos ouvindo e gostaria entrar nesse ramo, para você ser corretor de seguros, basta hoje você fazer uma prova, né, um certificado pela FUNENSEG, né, que é a Escola de Seguros, atingindo ali um número de aprovação, você tem a sua carteira de SUSEP, onde você pode atuar no mercado segurador. Mas naquela época,
a profissão de corretor de seguros, ela era uma profissão que ela era passada de geração para geração. Era o que, no Brasil, tempos atrás, se tinha com a parte de tabelionato. Sim. Né? Que se passava a sucessão. E o corretor de seguro, ele tinha isso na sua história, né? Claro, depois aí acabou desvinculando. Enquanto tu conta toda essa história, que eu acho o máximo quando a gente começa a conhecer um pouquinho mais, né? A gente vê a fundo da onde surgiu e tudo mais, e qual é o intuito, né? Eu vejo que não mudou quase nada, a gente fala 500, 600 anos, e não muda, porque o princípio, então vamos falar como vendedor, o princípio é este, né, Kleber? De acordo com a tua demanda, de acordo com o que realmente tu corre riscos, que tem a questão do seguro, que ou ele vai custar mais e menos. Então, é bem isso, né, Kleber? Hoje, de acordo com a demanda das pessoas, ele realmente é um custo de seguro que tu vai ter. E vai ter os benefícios dentro disso, né? Verdade, é bem isso. Então, praticamente lá das Sim, antigas até hoje, praticamente o básico continua igual, né? Isso aí. E pra gente poder falar um pouquinho mais, então, Eliandro, saber é bacana, eu sempre digo que cultura nunca é demais, né? E é muito bacana de ficar sabendo. Mas, entender um pouquinho sobre a questão dos seguros hoje, né? Então a gente traz toda a história para falar que existe há muitos anos e de que é uma coisa correta. Certo? Pra gente entender que eu estou seguro ao fazer um contrato, como a gente pode ver os seguros hoje, guris? Quem é que pode começar a falar? A validação de um seguro, né? Então, conceito de contratos, né? Por que um contrato é válido? A pólice de seguro, ela tem uma importância muito forte e o papel da pólice em si, ela é um contrato que ele é respeitado em praticamente todas as esferas. Né? Então, a partir do momento que a seguradora emitiu uma pólice de seguros, e porventura, se acontecer algum sinistro, e esse sinistro está descrito, né, que vamos lá, o cliente ele precisa receber indenização da seguradora, e se a seguradora não pagar, ela vai sofrer grandes problemas por ela não cumprir. Então, hoje sim, o contrato de seguro ele é muito respeitado, não só em nível Brasil, mas em mundial. Tanto que dentro da esfera de seguros, existem, num conceito, por exemplo, infelizmente, vou trazer um tema que aconteceu, que foi a estouro da barragem de Brumadinho. Sim. Né? A seguradora que tinha aquele risco, se não me engano, foi a seguradora Mafre. Ela fez o contrato com a Vale, né? Então ela foi fechado esse contrato próximo à Vale. Só que dentro do mundo seguro existe a possibilidade de tu repartir o risco, né? Então, como era algo muito grande, a Mafre ela não assumiu todo aquele risco, ela vendeu a pólice para outras resseguradoras, né? Que são seguradoras das seguradoras. E para ter uma ideia, uma dessas seguradoras ela é europeia. E quando foi acionado, mesmo estando num outro país, mas pelo contrato de responsabilidade da Mafre, ela foi obrigada a indenizar. Então, hoje, graças a Deus, né, um contrato seguro ele tem uma validade muito grande, né, e ela é muito respeitada e cumprida em todas as esferas do... Que bacana. E para a gente poder entender um pouquinho sobre a seriedade, né? Até agora a gente vai para um breve intervalo comercial, mas a seguir a gente volta para falar um pouquinho sobre essa questão da seriedade, para ver o que realmente a gente precisa pontuar na hora que a gente vai contratar, o que é importante a gente saber, o que a gente está assinando, perante quais danos, né? Então vamos falar um pouquinho mais para que você fique bem informado na hora de contratar o seu seguro. Então fica conosco que a seguir a gente retorna.
Quer investir o dinheiro para a realização dos seus sonhos e ainda concorrer a prêmios incríveis? Então participe da promoção Investir para Crescer da Sicredi Ibiraiaras RSMG, de 25 de fevereiro a 28 de novembro. Aplique seus recursos com a cooperativa, ajude a desenvolver a região e ainda concorra a motos, TVs, adegas, Alexas e iPhones. São 5 prêmios por agência e quanto mais produtos de investimentos você usar, mais chances tem de ganhar. Promoção Investir para Crescer. No Sicredi, o seu investimento rende prêmios incríveis. Retire os seus cupons na sua agência para concorrer. Acesse sicredi.com.br/promoções e saiba mais. Sicredi, gente que coopera, cresce. Papel Picado e Companhia. Papelaria, presentes criativos e gráfica. Muito mais que papel. Amor. Seres de luz, em busca da sua caminhada plena. Terapias que fazem compreender, vivenciar, neutralizar e conectar-se à essência. Prana Energia Vital. RP Mercados 10 anos e você de carro novo. É isso aí, no aniversário de 10 anos do RP você concorre a um Fiat Mobi 0 km. Aproveite as ofertas do RP Mercados, guarde seus cupons e troque pelas cartelas. A cada R$100 em compras você já ganha um cupom para concorrer. RP Mercados, o nosso melhor é por você. Uniaselv em Nova Prata. Os melhores planos para o seu futuro. Músicas, convidados e bom humor. The Night, toda quinta na Conecta Mais. Estamos de volta com o programa Algo a Mais de hoje, falando sobre por que contratar um seguro. Estamos aqui com o pessoal da Anaterra Seguros, que estão nos colocando toda a questão da história do seguro, o porquê que ele funciona dessa forma. Então a gente vê que há muitos anos se trabalha desta forma. Mas a gente vai agora entrar um pouquinho mais na questão de eu sentir a necessidade de ter um seguro. Quais os cuidados que eu preciso ter ao sim contratar, ao ver o que realmente é a minha demanda e tudo. Então, Kleber, fala para nós um pouquinho sobre a questão de quando eu sentir a necessidade, então eu te procuro. O que primeiramente tu acha que as pessoas precisam priorizar no contrato? Acho que a primeira escolha é um corretor de seguros, né? Não fazer seguro com qualquer pessoa que vier na sua frente, digamos, né? Então, ter uma confiança para quem tu vai passar, porque é um bem teu, né? Que tu, com certeza, demorou um belo tempo para adquirir, né? Sofreu bastante. Então, assim, não é qualquer pessoa que tu vai fazer o seguro, né? Então, acima de tudo, ter uma pessoa de confiança, né? Que tu sabe que o dia que tu precisar, ele vai estar à tua disposição, né? E, claro, também... pro Kleber que eu vou ligar, né? É pra mim, é isso aí. E até a própria companhia, tipo, tem uma companhia que o corretor, tipo, saiba te dizer, não, essa companhia é boa, é uma companhia de confiança, né, em outras palavras, né? Isso. E e a gente pensando um pouquinho sobre as demandas, né? A gente sabe que na hora de contratar, vocês oferecem vários valores, né? Ah, eu tenho com tal seguradora. Existe essa questão de cotar para poder oferecer o melhor? Sim. Eu vou falar de nós mesmo, da Anaterra, né? A gente vai pegar um exemplo do seguro do automóvel, a gente trabalha com 12 companhias de seguro. Então, a gente sempre cota com todas elas para ver o que oferece melhores benefícios com o melhor preço, né? É assim que funciona, né? E tu vê como é legal, né? Falar, poxa, 12 empresas que trabalham com isso, então tu tem realmente com bastante a oferecer, né? Isso é bem legal pra gente também saber. E agora, pra gente poder entender um pouquinho o lado de um planejamento financeiro também. Porque a gente acredita, né? Quando fala em seguros, a gente vai falar mais de seguros, né, Kleber, no terceiro bloco, sobre todos os tipos que existem, enfim. Mas é muito importante, Leandro, a gente começar a falar também sobre a questão de planejamento financeiro. Porque as pessoas veem que quando a gente pensa em seguro de vida, né, é para os outros.
certo? Né? Então vamos sair fazendo seguro em nome de outras pessoas para aproveitar, né? Eu tô brincando. Mas a questão é muito importante a gente priorizar, porque a gente vê existem filhos que podem herdar, né? Podem herdar os custos dos pais, podem herdar outras questões que não é necessariamente o dinheiro, né? Então, como a gente vê essa questão na vida das pessoas, tipo um seguro de vida, Leandro? O conceito de planejamento financeiro, no meu entendimento, e até nós aí da unidade de Nova Bassano, nós viemos batendo nessa tecla há muito tempo, né? Tentando passar essa educação para os clientes, né? Porque, veja bem, todo ser humano, ele pretende, né? Ou uma boa parte dos seres humanos pretende, durante a vida, adquirindo capitais, né? Ter sua casa própria, ter seu automóvel, alguém que gostaria de ter uma chácara, enfim, empresas. E um dos conceitos que se leva em consideração é, sim, ter, né? Então, eu vou conseguir construir, vou trabalhar para isso. Mas uma das outras bases é a seguinte: o que eu vou poder fazer, quais são os mecanismos que eu realizo para que esse meu patrimônio ele se perpetue de geração em geração. A não ser que, né, tu desenvolva todo o teu planejamento para, num determinado momento, tu doar grande parte da tua fortuna, né, que nem que está acontecendo, né? Bill Gates já anunciou que vai doar uma grande parte da fortuna e tudo mais. Mas se você pretende, não, todo o meu esforço, todo o meu suor, o meu objetivo é o quê? Dar conforto para mim, né, e para minha família, mas que esse meu patrimônio se perpetue na minha geração em geração, né? Então, que meus filhos venham usufruir, que meus netos tenham condições e tudo mais. E uma das maneiras interessante de fazer isso aí é calcular como é que você faz essa transferência. Por quê? Infelizmente, nós já atendemos casos onde a pessoa veio com muito suor, dedicação, empenho, ter um belo de um patrimônio. Mas uma boa parte do patrimônio dele foi imobilizado. Então, tinha prédio, residência, automóvel, terras. Mas líquido, dinheiro, não se tinha tanto, né? Então, ia lá, sobrava um dinheirinho, ia lá, comprava um apartamento. Comprava mais um pedaço de terra e tudo mais. E, enfim, a única certeza, quando que nós damos o primeiro choro, é que um dia nós vamos morrer. Isso aí, todo ser humano tem a certeza. Claro. Quando? Não se sabe, né? E nesse caso, infelizmente, acabou vindo sem ter um planejamento. E o que aconteceu para a família que ficou? Como eles tinham um grande patrimônio, só que eles não tinham tanto dinheiro para a viúva conseguir pagar as contas, né? Tipo, base, mercado, luz e tudo mais, ela precisava se desfazer do capital, porque o gerador de renda era o esposo, né? A renda mensal vinha dele. Como ele acabou não vindo, né? Não estando mais aqui, acabou cessando, diminuindo bastante. E para fazer isso, é necessário fazer inventário, né? Se você não tem bem programado essa sucessão, talvez através de holding, né? Se tu não faz um planejamento muito bem programado, se acontece algum eventual, entra no processo normal que é inventário, né? Em média, hoje, analisando assim, vamos imaginar que seja um patrimônio interessante, gira em torno de 10 a 20% custos entre honorário advocatício e mais taxa. Uma conta bem simples. Vamos imaginar que uma pessoa tem um patrimônio de 1 milhão. Nós estamos falando de a família teria que ter, no mínimo, 200 mil em dinheiro só para liberar o capital para poder sobreviver ter o dinheiro, né? Vou vender esse apartamento que eu consigo pagar as contas. Sim. Consigo ter recursos para ir no mercado. Bom, meu filho está fazendo faculdade, então vou ter que vender tantos hectares que eu tenho de terra para pagar a faculdade. Para fazer isso aí é necessário fazer inventário. E se não tem um planejamento, dinheiro programado para fazer esse inventário, para receber, enfim, é onde que acontece assim, a pessoa tinha tanto Travam patrimônio, todos os bens. patrimônio, e quando ela acabou saindo, a família ficou pobre. Porque ela tem patrimônio, mas não consegue fazer liquidez, não consegue vender para fazer dinheiro.
né? Por isso que entra o seguro de vida. O seguro de vida, ele entra com esse intuito, né? Que nem você mencionasse, um seguro de vida tem aquela questão de, eu não vou fazer porque quem vai receber é os outros. Sim. Mas o conceito do seguro de vida, ele acaba dando isso aí. Por quê? Quando tu contrata uma pólice de seguro de vida, planejamento financeiro, tu destina lá o valor que você pretende deixar. Então, por exemplo, meu patrimônio é de 1 milhão. Sei que só de inventário, minha família vai gastar em torno de 150 a 200 mil. Tá? Mas aí pensando que eles vão ter que comer, vão ter que pagar água, pagar luz, e vou lá, fiz uma pólice de meio milhão. Tá? É um dinheiro que eu quero deixar. Caso houver a ausência da pessoa, esse dinheiro, ele é interessante que ele não passe em inventário de hipótese alguma. Então, vamos supor, a pessoa quer deixar a esposa como 100% do beneficiário, que aí ela vai ter autonomia de poder movimentar o dinheiro. Veio óbito, no pior das hipóteses, 60 dias o dinheiro já está na conta, líquido, para ela poder fazer todo o movimento e tudo mais. Sim. Então, uma das maneiras de se planejar, por que se fala planejamento financeiro, né? Porque é interessante, sim, trabalhar e fazer estudos para evoluir o capital, mas é importante, tanto quanto, fazer estudo e analisar para se proteger esse patrimônio. Né? Porque, às vezes, por falta de parar um minuto, analisar os riscos, às vezes, questão de 1 ou 2 movimentos, tu acaba perdendo todo o patrimônio de anos poupado, né? E assim, a gente fala, né, e foi brincado no início, mas como é importante a gente pensar nisso, porque é só proteger quem a gente ama. É o único intuito de um seguro de vida. Proteger é dizer, não, podem ficar tranquilos, que se acontecer algo comigo, né, vocês estão garantidos. Eu penso muito nos filhos, né? E Leandro, a gente vê que quando se fala no seguro de vida, as pessoas imaginam altíssimos valores, porque por vezes o bem ali final pode sim ser, né, o valor final que a família vai receber é um valor alto, mas não são investimentos absurdos, né? Então, como vale a pena para quem tem um valor disponível, né? Que, poxa, se tu já tem tantos bens, quer dizer que tu tem sim condições de fazer um investimento mensal, baixinho, mas que possa garantir a vida de quem fica, né? Então, isso é muito importante. E até mesmo esse conceito, ele não fica somente na pessoa física, né? A importância nós damos suporte em várias empresas que utilizam a cobertura do seguro de vida, questão quadro societário. Certo. Exemplo, vou imaginar que nós 3 aqui somos sócios de uma empresa. Nós se damos muito bem, nós seguimos os mesmos propósitos da empresa, a mesma visão, e vamos lá, cada um tem 33,3% da empresa, né? Porventura, algum dos 3 venha a falecer. Tá? Tem 2 opções. Dentro de 90 dias, é obrigado a empresa abrir inventário para troca de societário. É obrigado, porque senão a empresa acaba recebendo multa e tudo mais, né? Sim. E aí tem uma incógnita, né? Automaticamente, vou imaginar que eu saia. A minha esposa entra como sócia, automaticamente. Mas talvez ela não segue o mesmo, né, mesma visão de vocês, a mesma visão da empresa, não tem a mesma finalidade, afinidade e tudo mais. O que as empresas estão fazendo? Ela contrata uma pólice, tá? Uma pólice seguro, calculado em cima do valor da empresa, então o quanto que cada sócio corresponde, né? Então vamos imaginar, a empresa nossa vale 1 milhão, cada um tem 33%, então cada parte nossa equivale a 330 mil, né? Grosso modo. Caso aconteça ausência de algum, aquela apólice vai comprar a cota, então vai indenizar para a família a parte da empresa, e a empresa que antes era em 3 acaba virando em 2 sócios. Tá? O que isso é importante? Isso mantém a mesma visão, o mesmo propósito da empresa, sem ter esses atritos societários. Isso, no seguro de vida, dá para se utilizar também na parte de empresa. Então, é um conceito que acaba fazendo. Por quê?
mesmo se não tivesse o seguro, a empresa é necessário abrir esse inventário para incluir a nova sócia, né? Ou senão ela tinha que dar o valor em caixa para poder fechar. Então o seguro ele acaba utilizando também isso, inclusive no CNPJ, em empresas. Então, como é importante a gente pensar em todos os lados, e essa questão do seguro de vida, ela está sendo, eu vejo aqui como extrema importância, né? Então, interessante de falar na pessoa física, CNPJ, então é algo que realmente, para quem está em casa, prestando atenção nesse assunto, para quem, por eventualidade, esteja assistindo em outro horário, que não seja agora de manhã, mas que vê que tem essa questão na sua empresa, é muito importante. E para funcionários, e enfim, a gente sabe que existem diversas formas de adquirir seguros que podem ser e vão te livrar de muita situação depois também, né? Porque a gente sabe que tem a questão para quem tem funcionários, para quem tem muita... o lado, né, do seguro de vida que é muito importante, né, Leandro? E agora, para a gente poder pontuar um pouquinho, Kleber, quem te procura, né, pensando num seguro de vida, vamos pensar em pessoa física, né? O que é válido pensar para quem não tem e imagina, poxa, Kleber, eu gostaria de um seguro de vida. O que tu tem para me oferecer? Certo. Só complementando o que o Leandro falou, o Leandro falou a questão da caso a pessoa vier a falecer, né? Hoje em dia também tem algumas coberturas que a gente consegue usar quando a pessoa está em vida. Então as companhias desenvolveram umas coberturas para isso, né? Aí sei lá, me aconteceu de eu quebrar uma perna e eu não consegui mais trabalhar, né? Claro. Tu acaba ficando sem receber o teu valor, teu salário, né? Em cima disso tem coberturas que conseguem amparar esse tempo que tu vai ficar em casa sem poder trabalhar. E também tem uma outra que é doenças graves, né? Que tem estudos que comprovam que 1 em cada 3 pessoas vai ter uma doença grave na vida. Então quer dizer que de nós 3 aqui, tomara que nunca aconteça, né? Mas há probabilidade que comprovam. Então em cima disso também tem coberturas que tu consegue contratar. Caso tu vier ser diagnosticado com uma delas, tu recebe um valor que foi para usar para o teu bem entender. Eu quero comprar um carro, passear, usar para fazer tratamento, o dinheiro é teu, tu faça o que tu bem mais preferir. E é bacana quando tu fala sobre isso, porque existem pessoas que têm vínculo empregatício, depois pode ter um encosto, pode ter outros benefícios, enfim. Mas quantas pessoas que trabalham por conta, né, e não pensam nisso, porque tu estás correndo risco o tempo inteiro. Um acidente de carro, alguma coisa, não que a gente vai dizer, não, você, né, não vai mais sair de carro, porque, né, a gente sabe que existem riscos e a gente tá toda hora correndo eles. Então, é uma questão de o cuidado, né, vamos prevenir para não precisar remediar, porque na hora de remediar é que é o problema, né, Kleber? É isso a questão. É isso aí. Isso aí. E o que mais a gente pode estar pontuando, Eliandro, em relação a essa questão que a gente foi falando desse planejamento financeiro, pensando em toda essa questão do nicho do seguro de vida? Essa parte só, complementando o que o Kleber mencionou, uma das evoluções das seguradoras foi, de fato, analisar, né, qual que era a maior objeção dos clientes, aqueles que talvez não entendiam de fato, né, essa questão de como é que eu vou proteger meu patrimônio, que isso se perpetue por gerações e gerações, né? Aí caía naquela coisa que eu falei, bom, não vou fazer seguro porque quem vai aproveitar vai ser a minha esposa, né, meu esposo e tudo mais. E aí sim se criou aquilo que o Kleber mencionou, que são coberturas que dão amparo em vida. Né? A pessoa consegue ela mesma, não, eu pago todo mês, putz, meu precisei, eu recebi, né? Então, as duas coberturas base acaba sendo o DIT, né, diária por incapacidade temporária, que é aquilo que o Cláudio mencionou, ele é muito importante para os autônomos, né? E quando tu mencionou, né, da importância, o Covid, acho que ele veio ali para dizer, de fato, sim, a importância, tu tá com a doença, não importa se tu queira ou não queira, tu é obrigado a ficar em casa. Exato. E aí tu imagina, assim, a minha renda tá no meu trabalho diariamente. E como é que é de ficar 15 dias em casa? Quem paga a minha conta?
né? Então, as seguradoras entenderam e elas criaram essa cobertura, onde ela dá um amparo de até 1 ano. Questão simples, não necessariamente pode ser vinculado ao exercício do trabalho. Fui jogar bola e lá numa dividida numa bola, acabei fraturando minha perna. Aí o médico me deu encosto para 6 meses. Certo. Né? Sou obrigado a não trabalhar por 6 meses até que faz ali a junção do osso, né, cauterização. A seguradora ela vai te pagar, dependendo do valor que é contratado na pólice, vai te pagar esse tempo encostado. Ela é praticamente parecida ao INSS. Sim. Não tem nenhum vínculo, né? Mas ela é bem parecido para os telespectadores entenderem. Certo. Então tu tem essa garantia. Isso ele pode ser dado tanto por um acidente, né? Como inclusive por uma doença. Acabou desenvolvendo uma doença e vou precisar fazer um tratamento e tudo mais, que isso aí me limita a trabalhar durante 8 meses. Sim. Então tu tem essa contratação. E uma outra cobertura muito interessante, que o Kleber também mencionou, que acaba sendo doenças graves, só desmembrando um pouco mais, uma das coberturas, e não é só ela, tá? Tem lá AVC, infarto e tudo mais, mas uma é o câncer, né? Se fala o câncer porque, infelizmente, né, acaba sendo algo de maior relevância. Como é que as seguradoras tratam, né, nessa questão? O objetivo de ter essa cobertura, então vou imaginar que o cliente contratou lá 100 mil por doenças graves e acabou desenvolvendo um câncer maligno, né? Quais que são os pré-requisitos para validar a indenização? Após o primeiro tratamento, tá? Então esse tratamento ele pode ser uma quimio, uma cirurgia ou uma rádio. Após o primeiro tratamento e tiver uma sobrevida por 30 dias, então fez a quimio, o paciente, o cliente sobreviveu 30 dias, a partir do 31º dia, ele tem direito à indenização. Quanto que é essa indenização? É o valor que ele contratou, 100 mil. A seguradora indeniza na conta do cliente, 100 mil reais, e aí que está um ponto muito interessante, que separa muito do que um plano de saúde. O plano de saúde é específico, né, pro tratamento, né? O seguro, tu não precisa vincular ao tratamento. Então, esses 100 mil, Leandro, eu preciso utilizar em medicamento? Não. Tu faz o que tu bem entender com ele. Quer guardar? É um suporte. Quer viajar? Vou querer, com esse valor, buscar um tratamento diferenciado, que eu sei que... eu encaminhei o meu tratamento pelo SUS, eu posso utilizar esse seguro, o dinheiro é seu. A pessoa recebeu essa indenização porque ela desenvolveu a doença. Sim. Mas não necessariamente ela precisa utilizar para tratamento da doença. Né? E tem uma coisa interessante, assim, além da cobertura de doenças graves, a pessoa também contratou cobertura de morte. Né? Aí uma pergunta que os clientes acabam falando para nós, mas Leandro, eu vou utilizar todo esse dinheiro para fazer o tratamento. E vai que aconteça de eu não conseguir reverter. Aí eu contratei meu seguro de vida pensando em planejamento sucessório, e aí aconteceu algo ali no caminho, eu recebo esse dinheiro, utilizo, e se eu venho a falecer, como é que a minha família vai fazer inventário? Sim. Se, porventura, né, vier a óbito, a família vai receber mais o valor da morte contratada. Então vamos imaginar que a pessoa tinha contratado 100 mil por doenças graves e 100 mil por morte. Ela recebe os 100 mil pela doenças graves, e se infelizmente não vier a tratar, recebe mais 100 mil pela morte. Mas olha só, não, é uma forma de estar bem tranquilo em relação a isso, né, Sim. Leandro? A gente vê que são realidades duras, mas que são realidades. Então, se a gente disser aqui, eu nem vou pensar nisso. Porque, isso aí não vou chamar a morte, não é assim, né? Não é bem assim, e quanta gente vai passar ali muitos anos pagando, graças a Deus, um seguro de vida, né? Mas eu digo que, olha só a tua tranquilidade na hora de que tu diz, poxa, se eu desenvolver, não quer dizer que eu vá desenvolver, né? Mas se desenvolver, eu estou seguro. Se por eventualidade acontecer alguma coisa comigo,
quem fica também está seguro. Então, como isso é muito importante. Nossa, a gente toda vez que pensa nessas coisas, dói, porque ninguém quer passar por isso. Mas a gente sabe, a morte, ela não, né? Ela pode tardar, mas ela não vai falhar, né? Então, isso é muito importante a gente estar pontuando. Pessoal, agora nós vamos para um breve intervalo comercial e a seguir a gente volta para falar mais sobre a questão dos seguros hoje. Fica conosco. Seres de luz, em busca da sua caminhada plena. Terapias que fazem compreender, vivenciar, neutralizar e conectar-se à essência. Prana Energia Vital. RP Mercados 10 anos e você de carro novo. É isso aí, no aniversário de 10 anos do RP você concorre a um Fiat Mobi 0 km. Aproveite as ofertas do RP Mercados, guarde seus cupons e troque pelas cartelas. A cada R$100 em compras você já ganha um cupom para concorrer. RP Mercados, o nosso melhor é por você. Quer investir o dinheiro para a realização dos seus sonhos e ainda concorrer a prêmios incríveis? Então participe da promoção Investir para Crescer da Sicredi Ibiraiaras RSMG, de 25 de fevereiro a 28 de novembro. Aplique seus recursos com a cooperativa, ajude a desenvolver a região e ainda concorra a motos, TVs, adegas, Alexas e iPhones. São 5 prêmios por agência e quanto mais produtos de investimentos você usar, mais chances tem de ganhar. Promoção Investir para Crescer. No Sicredi, o seu investimento rende prêmios incríveis. Retire os seus cupons na sua agência para concorrer. Acesse sicredi.com.br/promoções e saiba mais. Sicredi, gente que coopera, cresce. Papel Picado e Companhia. Papelaria, presentes criativos e gráfica. Muito mais que papel. Amor. Ponto a Ponto. Segunda, às 9 da noite. Uniaselv em Nova Prata. Os melhores planos para o seu futuro. Estamos de volta com o programa Algo a Mais desta manhã e hoje falando sobre por que contratar um seguro, um oferecimento de Ana Terra Seguros. E antes da gente continuar esse papo, que está sendo muito importante para quem nos acompanhou agora no segundo bloco, para quem acompanhou a questão da história no primeiro, mas agora no segundo bloco eu acho que muita gente ficou assim, pelo amor de Deus, eu não posso passar de hoje sem fazer o meu seguro de vida, né? Então a gente sabe que é muito importante ver toda essa situação que acontece e como a gente fica amparado, então a gente fica muito mais tranquilo também em relação a isso. Agora, pessoal, eu vou, antes de continuar nosso papo, vou convidar a você para assistir a um VT lá do Caldas de Prata. Mais um convite para você que no final de semana tá aí nesse friozinho, daqui um pouco aproveitar uma aguinha quente, uma aguinha termal. Então vamos dar uma olhadinha no VT dessa semana do Caldas de Prata. Aqui no Caldas de Prata, você tem cafeteria para fazer aquele lanchinho delicioso no decorrer do seu dia. Servimos cafés especiais, tortas, bolos, salgados, torrada e muitas delícias para sua alegria e bem-estar no parque. Venha conferir e se encantar. Então, lembrando que toda semana a gente mostra um pouquinho da estrutura do Caldas de Prata.
Prata, aqui de Nova Prata. Lembrando você que está em casa de aproveitar esse parque super bacana que está aqui à nossa disposição. Então, para quem, como eu falei, final de semana, tá ali de boa, quer aproveitar em família, dá uma passadinha no Caldas de Prata, que além de tudo, você consegue fazer um lanchinho tribom em família. Então, agora voltando com o nosso papo, né, falando sobre por que contratar um seguro. A gente aqui com o oferecimento de Ana Terra Seguros, estamos voltando e falando um pouquinho sobre a questão dos outros tipos de seguros. A gente falou muito sobre agora o seguro de vida, a importância, a gente falou sobre o planejamento financeiro, né? Mas a gente sabe que tem todo o lado de estar seguro com todos os bens que nós temos, que já adquirimos com tanto suor, né, Kleber? No início tu bem colocasse algumas questões, né, que, poxa, a gente procura, produz, faz em 2 toques, aquilo pode já não ser mais uma realidade. Então, como tu vê a questão dos outros seguros e para o que mais a Ana Terra Seguros tem a oferecer para os seus clientes em outros tipos de seguros? Certo. Então, como o Leandro comentou no primeiro bloco, o primeiro seguro foi no seguro marítimo, né? Então, hoje nós temos seguro para tudo que for esfera, né? Sim. E eu vou destacar 2 hoje dos seguros, né? Que são, acho que, os mais importantes, né? Mas, claro, tem muitos outros. A gente começar a falar, a gente passa horas aqui, né? Sim. Que é o seguro residencial e o seguro de automóvel, né? Então, como tu falaste, né? Às vezes a pessoa fica anos e anos para querer comprar aquele carro ou ter aquela casa, aquele apartamento, né? E às vezes se tu não se precaver de algumas coisas, tu acaba, de um minuto para o outro, perdendo tudo, né? Então, acho que é bom, como o Leandro falou, fazer um planejamento, tu contratar um seguro de um automóvel, de uma residência, com o intuito de tu proteger o que tu sofreu anos para adquirir. E também no caso do seguro automóvel, assim, às vezes tu pensa, eu vou sair e eu acabei me acidentando, batendo com um carro ou algo assim, né? Se tu pegar um carro ali novo ali para ter que tirar 20, 30 mil, 50 mil do bolso, é questão de segundos, né? Então, assim, Sim. é vantagem tu pagar um seguro, tu tem um seguro de um automóvel, né? Pra tu se precaver dessas situações que tu pode ocorrer no dia a dia, né? Ou até mesmo, às vezes, um piscar de olho, eu atropelei uma pessoa. Então, assim, é muito complicado quando acontece isso, né? E às vezes tu não tá preparado financeiramente para arcar com todos esses danos, né? Então, tu contratando um seguro, tu tem a tranquilidade, a proteção. Caso vier, porventura, acontecer alguma coisa, tu tá tranquilo que tu tá amparado, né? E tu vê que tem outras situações, né, Kleber? A gente pensa, para não perder o nosso bem, né? Então a gente pensa, o meu carro, poxa, eu não posso ficar sem. Só que a gente vê que existem outras questões que podem envolver um acidente de carro ou bater o teu carro. Poxa, bem como tu colocaste agora, e se eu atropelar alguém? Tu não saiu de casa com o intuito disso. Mas e se acontece? Uma criança atravessa a rua sem olhar, né? A gente precisa pontuar que são situações de rotina e que não é de julgar as pessoas que acontecem isso, porque por eventualidades elas acabam acontecendo. E também eu sei que até para passageiros, né? Então, também, tu estás com gente de carona, alguém do trabalho que está dirigindo o carro da empresa. Então, é importante pontuar tudo isso, né? Com certeza. E até a questão do seguro residencial, às vezes a pessoa pensa assim, eu não vou contratar seguro porque é muito difícil uma casa pegar fogo. Realmente é difícil acontecer, né? Mas tu não tem a proteção, tu não tem que pensar só na proteção da casa em si. Porque tu tem diversas coberturas dentro de um seguro residencial que te dão um amparo. Então, tipo, deu um raio ali que queimou um aparelho, uma geladeira, um freezer, uma TV. Tu tem um amparo, o seguro também te cobre esse tipo de situação. Deu um vendaval e destruiu a casa. Ultimamente tem acontecido bastante, né? Então, também tu tem amparo, tem amparo nessa situação também. Então, tanto no seguro residencial que no seguro de automóvel, tu tem infinidade de coberturas dentro dele que tu pode contratar, né? Não é só em caso de um roubo, em caso de um acidente ou em caso de um incêndio, né? De perda total, né? Isso. É tipo a casa. Né? Bem bacana de pontuar, porque hoje os eletrodomésticos estão caros. Pois é. Né? A gente tem várias questões que podem acontecer que tu não vai perder a tua casa. Mas assim, são coisas que vão te custar.
Então, muito mais fácil quando a gente realmente já tem um amparo e tem essa certeza de que algo já vai poder te ajudar com isso. E, Leandro, o que mais a gente pode pontuar dentro desses outros seguros que a Anaterra tem a oferecer? Só complementando algo que o Kleber mencionou, às vezes a importância de quando você contrata específico seguro de automóvel, né? O nosso item, o nosso patrimônio, ele, querendo ou não, ele acaba sendo mensurado. Eu sei mais ou menos até onde vai o meu prejuízo. É o meu alto e deu. Sim. Só que quando nós estamos trafegando, existem outros riscos que podem influenciar o nosso patrimônio, que é o terceiro. Aí o terceiro, ali tem um ponto de interrogação gigantesco na nossa frente, toda hora que nós passamos com outro veículo. Sim. Porque, além de dano material, que talvez é mensurado num terceiro, então tipo, Leandro, bati sei lá, num Gol novo. Sim. Eu sei, através da FIP eu sei o custo dele. Mas, como, no mínimo, se aquele outro veículo estava em movimento, no mínimo há uma pessoa lá dentro. Sim. Né? E quando houver dano corporal, ali é algo que, analisando pela história, né, dos clientes que nós já damos suporte e tudo mais, o risco de destruir todo o patrimônio por uma lesão corporal de um terceiro é muito grande. Por quê? Vamos dar um exemplo, né? Um cliente bateu num outro veículo e o motorista do outro veículo veio a quebrar as duas pernas e ficou inválido de uma, né? Quais que são os possíveis custos que vai acarretar para nós, né? Todo o custo hospitalar, então cirurgia, enfim, todo o custo hospitalar, todo o custo de medicamento. Aí depois tem fisioterapia, que precisa, né, provavelmente não vai conseguir exercer o trabalho, então ele vai ser encaminhado pelo INSS, aí dependendo da questão tu vai ver que vai ter uma redução do salário, se ganhava 5, ele não vai ganhar 5, vai ganhar um pouco menos, então essa diferença de salário é obrigado a pagar. Sim. Essa diferença. E quando houver uma lesão corpórea, por lei, o terceiro ele pode nos processar em duas esferas. A primeira esfera é a lesão própria, né? Então, vamos supor, fica inválido. Eu vou querer exigir uma indenização porque eu perdi minha invalidez. Né? Eu ganhei minha invalidez. Então, tu tem essa aí. E a outra é a questão moral. O risco, né? O dano moral. Então, esse dano moral, Leandro, ele surge de quê, né? Uma exposição. Então, atropelei a pessoa, ficou lá no chão, alguém foi lá, bateu uma foto, expor. Né? Via judicial, pode entrar com uma ação. Uma cicatriz, ou até mesmo a invalidez. Pode dizer, não, por eu hoje eu estar ali com a muleta, não consigo, né? Me sinto que eu sou... quando eu entro num lugar, minha moral foi atingida. E assim, o terceiro pode e tem direito a isso. Não é que está querendo exigir algo. Não, é o direito de cobrar essa ação moral. E aí tu consegue proteger. Mas Leandro, eu atropelei, eu bati, a pessoa veio a óbito. Ufa, pelo menos eu não vou ter esse risco. Vai ter sim, porque a família de primeiro grau, então os filhos ou a esposa ou o esposo, tem o direito de exigir uma ação moral. Né? Então, a importância, voltando no assunto do Kleber, né, do seguro de automóvel, quando se desenha uma apólice de seguro, é interessante sim, talvez contratar 110% da FIP do nosso auto, né, ilimitado de guincho, né? É interessante. Mas nós, lá na corretora, nós passamos isso para o cliente assim, peraí, talvez antes de nós analisar, se nós contratar 110% do teu auto, é bacana. Sim. Mas aí contratar valor muito baixo de terceiro, que é uma dica, se tu não quer investir um pouco mais, abaixa um pouco, contrata 100% do teu. Não vai fazer tanta diferença perto do que realmente talvez tu tenha de custo depois. Vamos contratar uma cobertura mais expressiva para terceiro, porque é ali onde que dá o problema. É ali onde que vai se desfazer o patrimônio. Né? O nosso, nós sabemos. Pô, se eu perder o auto, eu sei que talvez eu não vou ficar mais pobre, ou eu vou ter tempo para recuperar o meu automóvel. Né? Tipo, os 10%. Sim, com certeza. Né? Agora, eu contratei, infelizmente, nós já pegamos várias vezes, tipo, a cobertura de terceiro de 40 mil. Sim.
50 mil dano material e dano corporal. É uma coisa que ali tu vai ver, bom, bati numa caminhonete de 120, só dessa diferença foi, né, eu invalidei uma pessoa. Sim. 50 mil não dá nem custo de advogados. Né? Então, o conceito de montar um seguro específico para analisar de fato, isso aqui vai te proteger, ou pelo menos vai te dar um suporte bem expressivo no teu patrimônio. Olha só, realmente a gente só para pensar em todos esses detalhes na hora que para conversar, né, Leandro? Se não bem especificado, bem claro para quem está contratando, a gente vai pelos benefícios que são para nós, né? Então a gente não tem essa questão que, olha, e se acontecer? Mas comigo não vai acontecer. A gente sempre tem essas, né? Comigo não vai acontecer. Mas não é esse o princípio. É dizer, se eu contrato, pelo menos que eu fique garantido do que realmente pode vir a acontecer. Tomara que nunca aconteça. Não desejo isso para ninguém, nem para mim. Então, assim, a questão é, o bom de ter seguro é não usá-lo. É verdade. Mas, quando a gente sabe que está investindo, que ele seja realmente coerente e que se eu precisar usar, eu sei que tá tudo certo. Talvez não é o 110% que dentro de um problema muito maior com outra pessoa não faz diferença alguma na vida de alguém, eu imagino, né? Que quando tu pensa, poxa, eu tenho coisas, eu estou devendo agora para outra pessoa, não vai ser o 110 que vai te salvar. Não que não seja bom. Para quem tem condições, aproveita e coloca o 110%, né? Para quem tem condições. Para quem precisa optar, opte por algo que possa te deixar mais tranquilo depois, caso algo for acontecer. Guris, o que mais podemos pontuar nessa manhã? Porque eu gostaria de daqui um pouco também mostrar para vocês um vídeo bem bacana da Ana Terra Seguros. Então, Kleber, considerações para a manhã de hoje. Bom, quero agradecer ao espaço, né, o convite aqui da Conecta e o que precisar a gente está sempre à disposição, então. Tá certo, então, né, precisando, Kleber, né, o Eleandro, aproveitem e chamem eles. É bacana a gente lembrar das redes sociais, né, porque nas redes sociais a gente encontra os contatos de vocês também. Então, Eleandro, passa para nós os contatos da Ana Terra, as redes sociais, por favor. As nossas redes sociais é Ana Terra NB, Nova Bassano, ou tem da nossa matriz, que é Ana Terra Seguros. Ali em Nova Bassano nós se localizamos bem no centro, né? Próximo à Farmácia São João, enfim, bem fácil. Bem central. Bem central mesmo, de nos localizar. Ou podem nos chamar pelo contato mesmo, nosso telefone fixo é 54-3273-2501. Ou nas nossas redes sociais, Eleandro Sasso, o Kleber Luqueta também podem nos chamar. Eu sempre digo, é muito fácil de nos dar o... Leandro, tô com ideia de contratar isso. Tem como analisar para nós? Sem nenhum custo, nada. Nós fizemos toda essa análise, entendemos as demandas e aí nos passamos o que é melhor para o cliente. Mas com certeza. E o que mais a gente pode pontuar, Leandro, nesta manhã, para finalizar esse programa nas considerações finais? Primeiro, agradecer o espaço da Conecta, estamos à disposição sempre. Eu acho que o intuito de passar essa informação do seguro, não só questão de venda, de vai lá querer me vender um seguro, não. O que nós fizemos lá na corretora por muito tempo é passar para os clientes o conceito do seguro. Que nem nós falamos no primeiro bloco, o porquê que surgiu o seguro. Bom, ele surgiu com o intuito de proteger e todo mundo ajudou para alguém lá, se precisar, ter o suporte. Né? Hoje também tu tem esse conceito, planejamento financeiro. Bom, eu acordar toda manhã, ir trabalhar, acabar fazendo patrimônio, como é que são as maneiras de proteger isso, né, para se perpetuar? Então, o seguro está muito a mais do que em si o simples seguro do auto. Está em uma proteção financeira. Então, a ideia nossa é de fato, passar e difundir isso, de que você não está contratando apenas uma pólice. Você está contratando muito mais do que um
simples papel. Com certeza, muito bem. E agora, então, guris, agradecendo vocês pela presença e esclarecimentos. Eu achei o máximo, porque eu digo que no meu papel aqui eu aprendo muito todo dia e vejo quanta coisa que a gente deixa passar diariamente quando a gente fala sobre vários assuntos, e o seguro é um deles, né? Então, muito obrigada pelas informações que foram bem importantes. E agora, para finalizar, eu gostaria de chamar um VT institucional do Ana Terra Seguros para você assistir, acompanhar e conhecer um pouquinho mais. E até amanhã, continue na programação da Conecta Mais. E se a gente só se preocupasse em sorrir? Em passear com o nosso cachorro? Em olhar com outros olhos os pequenos momentos que às vezes passam despercebidos? E se a gente só se preocupasse com aquele café recém-passado no final da tarde? Com o papo pro ar com os nossos amigos, a dança, a gargalhada. E se a gente só se preocupasse com o que importa de verdade? Essa é a nossa missão. Buscar sempre as melhores soluções para você viver com tranquilidade e bem-estar. Se preocupando apenas com o que realmente importa. Ser feliz. E quando a jornada não for fácil e você precisar de uma forcinha, nós estaremos aqui. Ana Terra Seguros. Sempre com você.